Esta mensagem vai te encantar. Mesmo que você já tenha ouvido esta história bíblica muitas vezes, você ouvirá a voz de Deus falando com você e desenvolverá a ajuda de Deus em todas as circunstâncias a partir de agora. Mateus 14:30. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Por que duvidastes? Eu começo dizendo que Pedro não afundou porque duvidou. Antes da dúvida, houve obediência. Antes do medo, houve um passo corajoso. Costumamos contar essa história como um alerta. Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a afundar. Mas quase nunca refletimos sobre o que é mais desconfortável, mais real, mais próximo de nossas próprias vidas. Pedro começou a afundar depois de obedecer a Jesus. Essa é a verdade e, ao mesmo tempo, intrigante. Vamos analisá-la em detalhes. Jesus disse a ele: venha. E Pedro foi. Nada mudou ao seu redor. A tempestade não se acalmou. O vento não suavizou. As ondas não pediram permissão. Tudo estava igual, exceto Pedro. Pedro não estava mais no barco. Ele não estava mais no porto seguro da terra firme. Ele não estava mais cercado por vozes familiares. A obediência não o levou ao conforto, levou à água. E ali, bem ali, o medo surgiu. A Bíblia não diz que Pedro deixou de crer. Não. Diz que ele viu o vento e teve medo. Isso não é incredulidade. Isso é humanidade. Pois todos nós nos sentimos assim em algum momento. E talvez em vários momentos. Principalmente quando estamos sozinhos. Entre o nosso lugar habitual de conforto e o olhar fixo no Senhor. O medo é o corpo dizendo: isso é demais, é insuportável.
Se o medo desqualificasse a fé, Pedro nunca teria dado o primeiro passo, muito menos clamado a Jesus depois. Mas ele clamou. E você também pode clamar nessa situação. Jesus não lhe perguntou por que você teve medo. Ele lhe perguntou por que você duvidou. Porque sentir medo não é o mesmo que deixar o medo roubar seu equilíbrio, sua paz. O medo bate a porta. A dúvida a abre. Você pode ter medo e ainda assim crer. Você pode tremer e ainda assim obedecer. Você pode se sentir sobrecarregado e ainda assim caminhar em direção a Jesus. E quando Pedro começou a afundar, ele não recitou nada bonito. Ele não fez um discurso. Ele não fingiu força. Ele simplesmente clamou: Senhor, salva-me. Isso foi tudo. E isso também foi o suficiente. Esse grito de angústia foi uma oração que não veio da perfeição, mas sim da fragilidade. De um desespero genuíno de alguém que não conseguia mais se manter em pé sozinho. E isso é fé. Jesus respondeu imediatamente. Não quando a tempestade passou. Não quando Pedro parou de tremer. Ele o amparou enquanto o vento continuava a uivar. E se Jesus o alcançou, foi porque Pedro não estava longe. Ele não afundou em outro lugar. Ele afundou perto de Jesus. E isso é incrível. Ele foi o mais longe que pôde. Ele caminhou além do que era razoável. E quando suas forças humanas se esgotaram, as mãos divinas já estavam estendidas. Esse é Deus. Ele é misericordioso. Ele é amor. Ele é Salvador. A verdade é, o medo não o afasta. O pânico não o expulsa. Lutar não significa que você interpretou mal o chamado. Afundar não significa que você falhou. Significa que você atingiu o seu limite sem parar. Quantas vezes você também atingiu o seu limite? Quantas vezes você também parou de seguir em frente? A ajuda pode não chegar como você espera. A tempestade pode não parar. A dor, a culpa,
os medos podem ainda estar presentes, mas as mãos de Jesus nunca se retiram. Estão te esperando. Entendes agora? Não finja ser forte quando deveria clamar. Não se considere infiel só porque está com medo. Está tudo bem tremer, está tudo bem se cansar, está tudo bem sentir água chegando ao seu peito, porque você é humano. Mas escute a voz do Espírito, não as vozes que o julgam por afundar. Elas não sabem quantos passos você deu na água antes de cair. Então, a verdadeira questão não é se você está com medo. A verdadeira questão é esta: quando a obediência o aproxima, mas o medo ainda surge. Você dirá: eu falhei? Ou estenderá a mão àquele que já lhe ofereceu a mão antes? Pois aqueles que invocam o nome do Senhor sempre encontram a salvação. Clame e você encontrará as mãos estendidas do Senhor para você. Clamor em hebraico é tzak, e expressa um grito e uma proclamação. E qual foi o clamor de Pedro? Hatzel oti, salva-me. Hatzel oti, salva-me. Apesar das adversidades, não deixemos de crer. Somente clamamos: Hatzel oti, salva-me, Senhor. Que Deus possa continuar nos abençoando. Shalom.